Boa noite, a paz do Senhor. Como vocês estão? Tudo bem? Vamos escutar uma música para esperar a galera entrar, beleza? Daqui a pouco a gente começa com uma bela oração. A tua história foi escrita para inspirar cada detalhe da tua vida, para preparar coisas maiores desenhadas pelas mãos de Deus. Ninguém entende os momentos que você passou. Enquanto muitos te julgaram, Deus te ajudou. Mas cada marca em ti deixada te ensinou. Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais, Ele pegou em tua mão e disse que não deixa um filho só pra trás. E nos teus dias mais difíceis, Ele sempre lhe mostrou que esteve ali. E hoje você é o resultado dos dias nublados. Olha você aqui. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você crescer. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você crescer. Sejam bem-vindos todos. Boa noite, a paz do Senhor. Vamos dar um tempinho pra galera entrando. Escutando essa música maravilhosa. Ele pegou em tua mão e disse que não deixa um filho só pra trás. E nos teus dias mais difíceis, Ele sempre lhe mostrou que esteve ali. E hoje você é o resultado dos dias dobrados. Olha você aqui. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você crescer. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você crescer. Deixa Ele te ensinar, deixa Ele lapidar tua estrutura. Deixa Ele trabalhar, e enquanto Ele te molda, de tudo Ele cuidar. Deixa Ele te ensinar, deixa Ele lapidar tua estrutura. Deixa Ele trabalhar, e enquanto Ele te molda, de tudo Ele cuidar. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você crescer. É pra você entender. Filho, estou te moldando. Filho, estou te ensinando. Uma música que faz a gente refletir, né? A paz do Senhor para vocês todos que estão aí vendo essa live ao vivo ou vendo esse vídeo posteriormente. Vai ficar gravado e salvo aqui no meu Instagram e também no meu canal no YouTube. O nome do canal, o YouTube ainda está sendo trabalhado, o nome do canal lá é Os Rejeitados. E isso é para você que se sente rejeitado ou não, enfim, mas é um nome que o Senhor colocou no meu coração e
para fazer esse trabalho aqui, né? Divulgando o reino dele, colocando, explanando da melhor forma possível dentro da minha capacidade intelectual tão mirrada, né? O que o Senhor coloca no meu coração, quero transmitir para vocês da melhor forma possível. Amém? Boa noite para você mais uma vez. Como sempre eu faço, eu deixo uma música rolando e eu quero falar sobre essa música rapidamente. Essa música é da Natália Braga. Deus está te ensinando, é um clipe oficial. Ela tem 113.627 visualizações e estreou há 12 horas. Deus ainda fala na terra dos viventes, né? Vou até dar um like aqui. Toda Music é o portal, né? É o canal onde essa música está hospedado dentro da plataforma do YouTube. E eu acho legal falar isso porque dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. E isso é honra da Toda Music, né? Na voz da Natália Braga. E Deus está te ensinando. Eu vou fazer uma explanação. Até eu estou um pouco confuso do que eu quero dizer, mas eu tenho certeza, assim, eu sei o que eu quero dizer, só que eu não sei como é que eu vou começar, mas vai dar tudo certo. Juízes 16, a história de Sansão, eu quero falar sobre ela, e eu vou dar uma pincelada também em Êxodo 31. Tá? Aí quem puder acompanhar comigo, eu vou fazer o que eu faço sempre. Eu tenho uma Bíblia física que me acompanha, que eu amo de paixão. E eu também tenho aqui uma tela na minha frente, que ela fica com as páginas da Bíblia Online, para mim poder fazer leitura. E se eu precisar também, eu sei que não vai ser possível, mas é uma forma didática de ensinar a todos a poder manusear melhor as escrituras. Existe um aplicativo dentro do meu celular, então existe a física, que quem quiser e puder me acompanhar junto com a Bíblia física, por favor, pegue agora. Eu tenho uma tela de computador onde eu coloco a Bíblia Online e eu também tenho o aplicativo. Por que eu falo isso? Para que você entenda que não existe barreira para a gente poder ler, né? Um bom livro, um belo livro. Tanto que aqui tem uns livros que eu tenho que ler, gente. Ganhei esse daqui, ó. A República, de Platão. Tô para ler. Eu acho legal falar, né? Eu tenho aqui, ó, A História dos Mundos, para quem tem pressa. Emma Mariotti, eu acho que é o nome da eu não sei, eu acho que é isso. Mais de 5.000 anos de história, resumidos em 200 páginas. Olha que legal, né? Gente do céu, que massa. Muito legal. Enfim, eu recomendo a leitura para todos, porque nós não somos pessoas preguiçosas. E o mais do máximo, a Bíblia Sagrada. Eu tenho essa Dake, que é uma Bíblia de estudo, que eu amo de paixão. Eu tenho também uma aplicação pessoal, só que ela está na casa de um tio meu. Meu Deus do céu, é uma coisa que me fere a alma falar isso. E já tem anos eu fiz uma mudança aí para não danificar a Bíblia. Nesse trânsito, eu deixei essa Bíblia lá. Enfim, estou falando isso para que você cultive dentro do seu coração esse exercício maravilhoso mental, porque é disso que nós vamos falar hoje, de preguiça da mente, de ser mais do mesmo, de ficar comendo arrozinho com feijão simplesmente porque colocam no seu prato sem pensar o que se pode comer de diferente. Amém? Antes de mais nada, para fazer o efeito necessário que isso aqui tem que promover, eu quero fazer uma oração junto com vocês, porque tudo que eu vou falar aqui é à luz da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, porque é em nome dele que eu estou aqui, né? Eu não estou aqui no meu nome, não faço nada, pelo amor de Deus. Enfim, eu faço em nome dele, porque é dele, por ele, para ele são todas as coisas. Eu vou ser o mais rápido possível. Eu falo isso todas as lives que eu falo, todas as lives. Se você quiser acompanhar, pega as lives anteriores. Todas as lives eu falo assim, eu vou ser o mais rápido possível. Perdão, e eu não consigo, acaba tendo mais de 40 minutos. A última teve 1h18, mas eu juro que não vai ser assim dessa vez. Para deixar registrado, em Brasília, 0h24 do dia 16/6/2021. Vamos orar.
Eu vou explicar também como eu faço em todas. Eu tiro o chapéu pro meu Deus porque eu amo o meu Deus. Se você não quiser tirar o chapéu, não tem problema. Se você não quiser fechar o olho, não tem problema. Eu não quero saber como é que você vai orar. Eu queria muito que você colocasse seu coração em prol de uma prece a esse Deus tão maravilhoso, porque esse é o intuito. Não tem nenhum folclore, nenhum ritual para você fazer uma oração a Deus. Por quê? Porque existe um livre acesso que foi nos dado através de Cristo Jesus, com a sua morte na cruz, nos dando a oportunidade de entrar no Santíssimo, né, no Santo dos Santos. Então, para você orar, você não precisa de nada disso. Eu faço porque eu gosto de fazer, tá bom? Enfim, vamos orar. Pai Celestial, mais uma vez na Tua presença eu estou te agradecendo, ó Deus maravilhoso, por mais um dia, por mais uma live, por mais uma 0 hora que se passou. Ontem, ó Deus maravilhoso, eu estava no estudo buscando um pouco mais de informação para isso aqui acontecer da melhor forma possível, e hoje já é um outro dia, já estamos no dia a 24, 25 minutos do dia 16/6. Meu Deus, já chegou o meio do ano, estamos virando aí já para o mês 7, e por isso eu te agradeço. Pai Celestial, que o Senhor seja o nosso primeiro intento, o nosso primeiro pensamento, que o Senhor seja o nosso primeiro desejo, que o Senhor seja, ó Deus maravilhoso, o anseio das nossas vidas, da nossa alma e do nosso clamor nesse momento. Eu te peço em nome de Jesus para que o Senhor venha ao nosso encontro, regando os nossos corações, ó Deus amado, de reverência, de sabedoria, de vontade de te conhecer, de vontade de te buscar cada vez mais. Pai, a palavra nos diz que nós pecamos por não conhecer as Escrituras, e eu estendo, ó Deus amado, com muita cautela e liberdade as Escrituras no sentido geral, porque se nós gostássemos realmente de ler, não somente de ler, mas de pensar, interpretar o que há por trás do texto, a nossa vida seria muito mais fácil. Até a questão, ó Deus amado, da nossa Carta Magna, por exemplo, a nossa Constituição Federal, se todos tivessem domínio, ó Deus amado, da leitura com essas cartas, ó Deus maravilhoso, que é as cartas das leis de nosso país, nós pereceríamos muito menos. E assim, ó Deus amado, eu quero regar o coração, não só o meu, que eu preciso tanto, não estou me colocando, ó Deus amado, em status de sabiente, de conhecedor absolutamente, ó Deus maravilhoso, estou me colocando num status de servo, de necessitado, de conhecer-te cada dia mais e saber do que rola, do que acontece, ó Deus amado, em minha volta. E assim, e por isso eu te peço, ser conosco, abra nossas mentes para que a gente consiga entender nosso coração, para que a gente consiga suportar esse tamanho conhecimento e tão gostoso, meu Deus amado, para ter a paixão necessária, para que essa leitura seja agradável a cada dia, e a cada dia mais a gente consiga se aprofundar, ó Deus amado, não só nas Escrituras Sagradas, que é tão necessário, que nos enriquece a mente e afaga a nossa alma, mas também a todas as outras literaturas, ó Deus amado, existentes nesse mundo, para que a gente consiga ter até vocabulários melhores, ter uma ciência, uma percepção de vida, ó Deus amado, podendo analisar não só a nossa vida, mas a vida do próximo de uma forma mais abrangente e adequada, sem fazer aquele velho julgamento desnecessário. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém! Quero falar sobre 2 textos aqui com vocês. Uma é a história de Sansão. Sansão, ele nasceu e foi oferecido ao Senhor como nazireu, e ele tinha uma missão na terra, né? E essa missão, o Senhor se agradou dessa situação toda, se agradando o Senhor dessa situação toda, deu uma força sobremaneira a Sansão. E Sansão tinha um segredinho, por assim dizer, né? E Dalila, conheceu Dalila. Na verdade, Sansão, ele começou a se embrenhar na mata do mais do mesmo, e é esse mais do mesmo que eu quero falar com vocês. E para explicar melhor isso, eu vou citar 2 versículos. Um está em Êxodo 31, do 31 ao 33,
que diz o seguinte, que é um segredinho bastante agradável para que a gente consiga colocar a nossa mente no local aonde ela exatamente pode estar, ou pode chegar, ou almejando um status mais abrangente em matéria de conhecimento, digamos assim. O Êxodo 31 diz o seguinte: o Senhor disse mais a Moisés: eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidação de pedras e engaste, é isso, para entalho de madeira, para todo tipo de trabalho artesanal. Vamos só até aí. Esse é o versículo 5. O Espírito do Senhor sobreveio sobre Bezalel. Não esquece de gravar isso. O Espírito do Senhor sobreveio sobre Bezalel, para que ele tivesse a habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício artístico. Segura essa. E o outro, Juízes 16, o versículo... Eu posso citar qualquer um, porque a história é comprida demais. Juízes 16, sou eu, gente, meu nome é Rogério. Juízes 16 diz o seguinte: ora, 16, 27. Ora, o templo estava cheio de homens e mulheres, e também ali estavam todos os governantes dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Fizeram Sansão de palhaço por causa das prevaricações de Sansão, as escolhas que Sansão fez outrora. Sansão clamou ao Senhor, o versículo 28. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. Dá-me força só mais uma vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus que furaram os meus olhos. Em seguida, Sansão abraçou-se às duas colunas do meio que sustentavam o templo e fez força sobre elas com a mão direita em uma e com a mão esquerda em outra. E disse: que eu morra com os filisteus. Só até aí, comecinho do versículo 30. Eu vou contar uma história. Eu espero muito não chocar ninguém, mas é uma forma de perceber o que acontece ao meu redor e como as pessoas têm levado a vida com uma preguiça. Eu tenho uma coisa para contar aqui. Não sei se eu contar agora. Enfim, vieram fazer um julgamento. Eu vou contar isso para vocês entenderem, tá? Para não ficar muito desconexo o que eu quero dizer. Eu tenho um restaurante no iFood e eu faço algumas pequenas propagandas, né? Dentro de alguns grupos no WhatsApp, grupos no Facebook também, eu faço algumas propagandas. E eu tento fugir um pouco do mesmo, daquele mais do mesmo. Por exemplo, eu sou um restaurante, eu vendo batata recheada dentro do iFood 99 e do Uber Eats. E o nome do meu restaurante, parece engraçado, mas não fazendo merchan, mas já fazendo merchan, se chama Chora e Me Liga. se chama Chora e Me Liga. A história é comprida. Não vou contar essa história aqui não. Vou contar em outro. Ou eu acho que eu já até contei, enfim. Se chama Chora e Me Liga, que é o nome chicletinho. E esse nome já está comigo desde 2018. Antes de eu reconciliar com o Senhor, eu já tinha usado esse nome. E virou um MEI. E esse MEI eu acabei trazendo o nome fantasia até o dia de hoje, porque é delivery. Tem tudo a ver. Chora e Me Liga. O ligar, enfim.
Eu faço algumas propagandas e eu tento não ser o mesmo, sabe assim, não fazer parte do mais do mesmo, ser aquela coisinha engessada que todo mundo, sabe? A pessoa não sabe nem por que tá comendo arroz e feijão, mas ela tá comendo arroz e feijão porque todo mundo come arroz e feijão. Não tenho nada contra, é um dos alimentos mais nutritivos que nós temos ao redor do mundo, de fácil acesso, barato, enfim. É de uma nutrição incrível, maravilhosa. Eu tô citando isso por causa do volume de arroz e feijão que se come dentro do Brasil, né? E as pessoas simplesmente comem, tanto que quando vem alguém de fora, eles perguntam, mas vocês comem isso todo dia? Todo dia é tão gostoso, né? E às vezes a gente nem se pergunta por que a gente está fazendo aquilo. A uma pessoa, vou falar assim rapidão, não quero ofender ninguém, por favor. Uma pessoa veio, eu pedi para ela dar uma analisada no meu serviço, dentro do meu Instagram, e eu vi ela que ela estava simplesmente passando, sem fazer uma análise mais profunda. E ela se atentou a uma propaganda que eu fiz, um postzinho, era um videozinho curto de 15 segundos, aonde eu colocava o prato executivo, falava sobre o prato executivo como com a imagem de um homem de terno e gravata, um executivo. E ela falou assim, isso aqui não fala nada pra mim, porque não tem nada a ver com o seu produto. E aquilo me incomodou um pouco, porque eu fiquei pensando assim, gente, como pode, né? Eu não tô falando da percepção dela, mas eu tô falando da grande massa, né? Principalmente essa massa de manobra que a gente vive hoje, ela não ela, mas não ter a percepção de que ela podia ter feito uma visualização daquilo ali fora da caixinha, né? Não sendo mais do mesmo, não sendo a massa de manobra. Se você fala de restaurante, tudo tem que ter a ver com comida. Se você fala de carro, tudo tem que ter a ver com automóvel. Você entende isso? É você pensar fora da caixinha. Eu tava vendo, eu acho que era uma propaganda da Dove, que ela era para ficar 6 meses no ar. Gente, eu tô falando isso muito sem saber. Sem saber não, sem ter estudado um pouco mais. E ela ficou no ar durante anos, 8 anos. Porque ela falava sobre a silhueta da modelo que não era da mulher real. E o negócio foi tão fantástico e foi uma percepção fora do meio da moda, digamos assim, daquela silhueta perfeita e magra que a televisão, oh meu Deus do céu, a mídia no sentido geral, ela fica batendo em cima de você para você ser um estereótipo, né, para você comer o grãozinho ali como um pássaro, enfim. O negócio foi tão bom que a propaganda ficou anos. Se não fosse boa e não tivesse fugido da mesmice, ela não tinha ficado tantos anos. Enfim, não é justificando o meu, não estou falando que o meu é bom, mas a questão de você pensar fora. E eu vou te explicar o porquê que eu estou falando isso dentro desse contexto bíblico aqui, que é Juízes 16, né? Pode ler o capítulo todo, Juízes 16 e Êxodo 31, porque nós temos uma oportunidade de pensar. O ser humano, ele tem eu sou apaixonado pelo ser humano. Eu acho que a cereja do bolo da criação universal é o ser humano. O ser humano ser pensante, inteligente, perspicaz, hilário, engraçado, romântico, enfim, N sentimentos. E ainda tem uma mente que ela é sobremaneira. E eu queria mostrar para você algo que me chamou extrema atenção essa semana, que eu estava lendo um texto no Olhar Digital, e quando eu fui fazer a pesquisa, a matéria também está no Isto é Dinheiro, que o enunciado da matéria diz o seguinte: propaganda em sonhos. Marcas querem incutir
mas marcas querem incutir, mas seria possível? Aí ela faz assim, ó, ela diz o seguinte: empresas dos Estados Unidos querem atingir os consumidores dentro dos seus sonhos. Marcas como Xbox, Melson Coors, meu Deus do céu, Burger King, estão desenvolvendo uma projeção de anúncios nos sonhos dos consumidores. Você tem noção do que é isso? As informações foram divulgadas pela revista Science, que é uma revista, tudo que acontece, até as questões, era para ser, né? As questões das vacinas tinham que passar primeiro por essa revista para poder ela ter uma repercussão nacional, uma aceitação. Quando a coisa já foi testada e aprovada, ela vai para essa revista, e dessa revista ela acaba sendo uma divulgação para o mundo inteiro, uma aceitação. É uma forma de... é um procedimento para que a ciência valide, digamos assim. E eu fiquei assustado. Acho que é essa palavra. Eles querem que você sonhe com a marca deles. Você entende isso? É assustador. É assustador. Mas ao mesmo tempo... é assustador. Ponto, gente. Pelo amor de Deus, eu não estou falando que não seja. Eu acho isso um absurdo. Tá? Só que vendo pela parte científica e a capacidade intelectual humana, é maravilhoso. Cara, eles estão chegando ao ponto de introduzir dentro do seu sonho o que eles querem que você realize acordado. Você entende isso? É a manipulação da manipulação da manipulação. E no Olhar Digital, eles estavam falando que queriam entrar, eles estavam querendo fazer com que houvesse uma votação para legislar isso da melhor forma possível, para que isso fosse permitido legalmente fazer. Isso, porque tem que passar por eles para isso vir à tona. Isso me fez pensar na capacidade intelectual humana. E como nós somos preguiçosos no pensar. Por isso que eu citei essa questão do pensar fora da caixinha dentro do que eu faço de propaganda. Eu vejo as propagandas mais premiadas do mundo, elas não têm nada a ver com o que o produto diz. Na grande maioria das vezes, a propaganda ela é fora de todo o contexto. Ela dá uma pincelada aqui, outra pincelada lá, e ela consegue arrebatar, sabe? Ela consegue impactar as pessoas de alguma forma e acabam sendo premiadas. Brunão, seja bem-vindo, meu querido. Estou falando sobre o texto Juízes 16, a história de Sansão. Depois você vê. E Êxodo 31, e falando sobre a preguiça do pensar do ser humano. Enfim. O Bruno sabe, eu faço propagandas, já tem 1 ano mais ou menos que eu faço propaganda para o meu restaurante, e o Bruno sabe que tem propaganda que não tem a ver, só que elas vendem. Essa, por exemplo, do executivo, é uma das que quando eu posto, o meu produto vende. As pessoas ficam assim, meu Deus do céu, como é que pode, assim, não faz sentido um executivo falando de uma batata recheada e uma comida de almoço, prato executivo. Foi uma sacada, uma brincadeira, e deu super certo. E ela vende bastante bem, assim, dentro do que eu acho. E outra coisa também que me deixa maravilhado com a capacidade intelectual humana nós somos agora os extraterrestres que nós esperávamos conhecer. Que até agora é um zum, gente viu, não viu, mas nós já estamos, desde 1960 a gente já visita a Lua, já tem essa meio de exportação do planeta Terra. Nós viramos os ETs de outros planetas. Isso é fantástico. E tem gente que ainda insiste em não pensar. E quando você vai colocar isso pro mundo, assim, você vai externar isso pro mundo, primeiro eles acreditam que você é louco. Uai, mas para que pensar? Se tá tudo aí,
Tá tudo, não é tudo mastigadinho? Você come arroz e feijão e tá tudo bem. É igual a questão do ovo. O ovo era uma benção. Depois virou um vilão. Depois a ciência veio e trouxe ele pra benção de novo. Aí, sabe aquele... A gente não sabe se o ovo agora é um vilão ou não é vilão. Porque tem gente que não gosta do ovo e fala que o ovo é vilão, faz mal, né? Aí tem gente que gosta do ovo e fala que o ovo é uma benção, não sei o que. Vocês entendem? Mas ninguém se aprofunda no pensar. As pessoas têm preguiça. As pessoas têm preguiça de dirimir conflitos. As pessoas têm preguiça de interpretar texto. As pessoas não conseguem nem o enunciado. Se eu faço um texto com mais de 10 linhas, as pessoas não leem. E se eu não impactar nas primeiras frases o texto, eles não chegam nem no meio. Se eu não deixar aquela questão da curiosidade e manipular o texto para que a pessoa chegue até o final, a grande maioria não vai ler. Sabe o que as pessoas falam? Nossa, não sei por que você faz umas lives tão compridas. Aí eu fico, engraçado. O Cláudio Duarte, Rejane, seja bem-vinda. Cláudio Duarte, ele faz live de 1h30, 1h40, 2 horas. Tem outros aí, meu Deus. Eu ia falar, como é que é o nome daquela pregadora? Esqueci o nome dela. Tem vários pregadores. Quando você vê uma palavra, né, uma reflexão através de uma pregação, beijo sua linda, dentro de uma plataforma em vídeo, as pregações são cumpridas. Só que as pessoas, enfim, não tem nem nome, não é me justificando não, mas cada um dentro da sua preguiça. Eu quero falar mais sobre a preguiça do povo pensar. Você entende isso? Eu quero falar sobre isso. E por que eu citei esses 2 versículos que ficam em Juízes 16, que são os últimos versículos, que fala onde Sansão pede ao Senhor para que dê a última força para ele, para que ele derrube as colunas e ali morra. E Êxodo 31, que fala sobre o Espírito do Senhor sobreveio sobre Bezalel. Eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício. Por que eu citei isso? Sansão, ele era escolhido para ser o maioral, ele já era topo. Só que de tanto caminhar com gente fraca, ele enfraqueceu. Ele, em vez de fomentar essa galera para ir para cima, vamos para cima. Quem me conhece sabe que a minha história é sempre batendo, bora galera, bora gente, bora, vai dar certo, tunanã. Eu tô aqui com alguns amigos, se quiserem, por favor, fala se é mentira, não tem problema nenhum, eu acho ótimo. Mas a minha conversa é sempre de autoestima, vai dar certo, vamos correr, pensa um pouco, tananã. A minha criação foi assim. Chegava em certos momentos da vida que eu ficava sem saber o que fazer, pegava a situação, mostrava pra minha mãe, eu criança ainda. Minha mãe, e mãe, o que eu faço a ela? Pensa. Graças a Deus ela fez isso comigo. Eu não tô falando que eu sou o melhor pra pensar. Eu tô falando que eu quero pensar melhor. Eu quero muito pensar melhor. Né? Tanto que eu tenho um amigo, a Regiane conhece, o Euclides Cunha. Euclides, ele nos ensinou, o do Rona também, nos ensinou a jogar xadrez. Eu fiquei fascinado, meu Deus do céu, os top da galáxia jogam xadrez. Xadrez é uma matéria de faculdade, é uma matéria de escola, é uma matéria para cientes, sabientes, enfim. E eu quero me tremer nesse meio, eu quero andar para cima. E eu vejo as pessoas falando assim, não faz isso, pra quê? Não, vai gastar seu tempo. Não precisa. E foi o que aconteceu com Sansão. Sansão, no começo do capítulo 16, e foi Sansão a Gaza.
e viu ali uma mulher prostituta e entrou nela. Ele transou com essa mulher. Ele não podia ter feito isso. Ele não podia ter se contaminado com esse povo. A questão não é a mulher ou isso, aquilo, aquilo. A questão é a escolha de Sansão. Sansão escolheu se diminuir naquele momento. Ele se prostituiu com gente que não era para ele. Ele já era topo. Ele já estava no cume. Ele era um homem mais forte, ele era mais sábio, ele já era juiz. E ele foi se enfraquecendo, andando com gente fraca. Em vez de elevar essa galera, ele se deixou levar. Ele ficou brincando. Ele ainda ficou caçoando da situação. Porque no decorrer do capítulo 16 de Juízes, você vai ver que ele deitado ao colo de Dalila, ele ficava, não, porque se me amarrar assim vai me enfraquecer. Se colocar em cordas cruas, você vai me enfraquecer. Aí eu pegava e amarrava ele em corda crua, corda nova, né? De sisal novo, digamos assim. Aí, não, se me colocar em corda nova, que não foi amarrado ninguém, vai me enfraquecer. E ele ainda ficava caçoando daquela brincadeira que não era para fazer. Porque com isso aqui não se brinca. Por isso que eu citei essa questão da propaganda que estão querendo entrar no sonho das pessoas. Olha só o nível que o ser humano chegou. Eles vão entrar na sua mente para que você sonhe com o produto deles. E você, dentro do seu mundinho, você não consegue pensar em novidade nenhuma. Você faz tudo que todo mundo faz, você come o que todo mundo come, você veste o que todo mundo veste, e você não consegue nem pensar fora dessa caixa. E isso me dá uma preguiça. Lidar com gente preguiçosa, fisicamente preguiçosa, já é uma náusea para mim. Imagina lidar com gente preguiçosa mental, porque tem gente que simplesmente tem preguiça de pensar. Para fechar e para que vocês entendam aonde nós podemos chegar, eu sei que fazemos parte do meio, né? Somos fruto do meio que nós vivemos. Mas existe uma saída para você pensar fora dessa caixinha. E a saída, eu achei ela em Êxodo 31, que diz o seguinte, já falei, vou falar de novo. E sobreveio o Espírito do Senhor sobre Bezalel. É isso mesmo, né? E sobreveio Bezalel, filho de Uri, para lhe dar habilidade, inteligência e conhecimento em todo tipo de arte. Se você sabe que você pode mais intelectualmente, se você consegue dirimir conflitos, se você consegue administrar bem, se você consegue pensar além do seu tempo, como Elon Musk, por exemplo, está pensando. Certo? Ele podia ser um provedor. Ele não podia ser um provedor? Ele podia ser um provedor, gente. Provedor de internet. Interlink, sei lá, Ultralink, não sei o nome da internet dele lá, né? Ele podia ser um provedor. Não, ele superou essa expectativa humana normal do gado, do povinho que quer simplesmente fazer parte do meio, do mesmo, da massinha de manobra, e falou assim, não, eu posso colocar os satélites lá em cima, não precisando de um governo para poder fazer isso. Porque até então, para você colocar um satélite, ou você ia para procurar o governo norte-americano, governo brasileiro, governo chinês, ou o governo Starlink, exatamente. O Bruno tá colocando aqui para mim. Starlink, é isso mesmo. Weslane, seja bem-vinda. Se você perdeu alguma coisa, dá uma olhada depois. Né? Aí ele pensou assim, cara, eu não vou ser um provedor tendo que pagar pelos satélites de outros governos por aí, sendo que eu posso povoar o espaço, pelo menos a parte que engloba, que está ao redor da nossa Terra, né? Dentro da nossa atmosfera, enfim, ou fora dela, eu acredito, para poder ficar suspensa. E fazer com que a internet seja minha. Eu vou dominar o mercado. O cara pensou fora da caixinha. E outra, ele precisa ser estudado, sério mesmo. A NASA tem que estudar ele. Na verdade, ele já passou de NASA.
Eu acho que, meu Deus do céu, quem vai ajudar aquele homem? E agora ele está querendo exportar seres humanos para outros países, para outros planetas. Você tem noção do que é isso? Isso é a capacidade humana de raciocinar. E a gente fica comendo alpiste dia e noite. Dia e noite. Sabendo que a gente pode abraçar o universo de conhecimento, simplesmente tirando a preguiça de nossos olhos, de nosso coração. Eu fico extremamente chocado com essa defasagem humana de pensar. E outra coisa, quando você pensa que você vai mostrar para outra pessoa, se a pessoa for preguiçosa, ela vai podar você, ela fica, não, vai dar certo não. Não, não faz isso, não vai dar não. Eu já fico logo revoltado. Eu falo, moço, mas a gente nem tentou, vamos tentar primeiro. Vamos tentar, não custa nada. Não, eu já tenho. Essa é uma frase de coach maravilhosa, mas o resultado ninguém dá. Não você tem. Amado, é quebrar a cara, é testar, às vezes tocar fogo no barraco para ver se o negócio, se o anti-incêndio que você criou vai funcionar, eu não sei. Mas pense. E se você não consegue fazer isso sozinho, eu quero te oferecer um espírito que é incrível. O nome dele é Espírito de Deus, que é o que foi citado em Êxodo 31. Para que você seja munido de inteligência. Inteligência emocional, intelectual, em todas as áreas da vida humana. Tá para fazer prova, meu Deus do céu, vamos orar. Vai estudar, pelo amor de Deus, né? E vamos orar também, uai. Pedir a Deus para que sobrevenha sobre você esse espírito. Pai, eu cheguei numa sinuca de bico. Eu não tenho o que fazer, é uma bifurcação. Eu preciso decidir. Faça antes uma oração. Isso é inteligência. Faça uma oração para que a sua escolha seja baseada no que Ele quer. Porque o Espírito do Senhor Deus, da minha vida e da sua vida, o que se apresentou em Êxodo 31, ele vai vir sobre você como veio a Bezalel, dando habilidade, inteligência e conhecimento. Isso aqui era para arte, mas existem todas as outras coisas que você pode pedir, né? Para administrar, para ser melhor aluno, para ser melhor pai, para ser... Eu quero muito. E tem muito pouco tempo que você tem falado isso comigo. E eu tenho um passado imenso para poder resolver os pepinos da minha vida, porque eu fiz muita coisa ruim. Não é? Graças a Deus, assim, né? Nenhuma criminal, graças a Deus. Mas muito erro. E eu tenho que ter inteligência para poder dirimir os conflitos que eu mesmo coloquei sobre minha vida e sobre a vida de outras pessoas também. Sobre as marcas, sobre as mágoas. Só que achar que eu sou incapaz, não dá não. Mesmo porque eu carrego um espírito que ele me deu para coordenar minha vida, meus pensamentos, meu tudo. Então ele pode ser seu também. E você pode fazer a diferença em tudo. Para mais, nunca para menos, como Sansão fez. Sansão acabou a vida dele cego, porque ele ficou brincando com mais do mesmo, e em vez de elevar o nível das pessoas que estavam em volta dele para cima, não, ele se misturou, não entendendo que ele podia acionar. Ou, na verdade, ele tinha que não se misturar com a galera que para ele era, na verdade, na história dele, eram os inimigos dele, né? Ele foi se prostituir, fez escolhas erradas, ficou caçoando, brincando com as coisas. Ficou no final da vida cego. Aí quando teve a última chancezinha da vida, ele acabou morrendo junto com todos aqueles outros. Mais de 3.000 homens e mulheres. Pense. É um convite meu. Ah, mas o meu marido. Pensa.
Ore antes. Peça ao Espírito Santo de Deus. Ah, mas a minha empresa, eu tô nessa. Meu Deus, eu tenho uma empresa, ela tá falindo. Praticamente, por causa da crise, enfim. E eu tenho um Espírito de Deus que ele pode fazer muito mais do que eu consigo almejar ou pensar. Me dando estratégia de venda, me dando palavras de efeito, me dando copywriting, né? Para quem é do marketing consegue entender o que eu tô te falando, que é aquela palavrinha de efeito que vende, né? Tipo, você é campeão e merece o melhor. Aí o melhor tá lá, tipo, crepe 61. Né? Enfim, de produtos, enfim. Se administrar casa, se administrar empresa, se administrar o que for, você pode convidar esse Deus maravilhoso para fazer parte de toda a sua escolha e se projetar na vida como um dos poucos dos topos. Do topo, é porque cada topo tem, né? Topo da saúde, topo da administração, topo do marketing, enfim. Você pode chegar lá. Não limite, sabe? Não limite. Queira viver mais do que Deus pode te dar. E não ficar, agora eu vou ficar sentado nesse banco. Tudo que acontecer aqui eu vou mastigar. E se brincar eu vou engolir, não vou ruminar. Tá tudo tranquilo. A vida acaba por aqui. Eu vou dizer pra você, não é só isso. Viu? E se você convidar aquele que tem todo o poder para fazer parte da sua vida, aí você vai enxergar. Porque as escamas dos olhos vão cair e você vai ver real, a vida real, como funciona. E a partir do momento que você vê essa vida real, você vai falar assim, eu perdi tanto tempo achando que eu era mais do mesmo, sendo que eu nasci para ser muito mais do que tudo isso aí. Eu quero fazer um convite a esse Espírito. Ao Espírito do meu Deus, ao Espírito Santo de Deus, porque aqui não se fala sobre outro Espírito. Aqui eu só falo da Trindade, o Pai, Deus e Yahvé, o grande eu sou, que se apresentou na sarça ardente que não se consumia, o Filho que se fez carne e morreu na cruz por cada um de nós, e se humilhou a uma morte dolorosa, uma morte de cruz, e até hoje se humilha para que você por sobre ele ande, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo de Nazaré é o nome dele. E ao Espírito Santo de Deus, que foi o Consolador que Jesus nos deixou até o fim dos tempos, para que nós não andássemos sós. Entenda isso. É para andar com ele. É ele que coordena de todo pecado. É ele que te indica falando assim, tá errado, a gente chega para cá, vem mais para cá. Ele é o pastor dos pastores. Ele é o guru dos gurus. Ele é a pessoa que vai colocar você no caminho perfeito. Numa trajetória extremamente agradável. Que é o caminho que Jesus Cristo nos cede para caminhar. Que nos leva ao Pai Celestial. Então aqui só se fala esses três. Tá? E quando eu falo Espírito, é sobre o Espírito de Deus que eu quero dizer. Então eu quero fazer um convite para mim. Eu quero que você faça um convite para você. Eu não sei o que está acontecendo com a sua vida. Eu estou te dando aqui a chave, segredo dessa solução. Ore a Deus e peça discernimento desse Espírito tão maravilhoso que é o Espírito de Deus. Amém? E eu tenho certeza que as suas escolhas, a partir do momento que você se pôr em posição de servo, sabendo que ele pode muito mais na sua vida, fazendo com que você faça escolhas corretas, certas, enfim, a sua vida vai mudar da água para o vinho. E eu quero que minha vida mude da água para o vinho. Primeiro, eu preciso nascer de novo. Te convido a nascer de novo. A aceitar esse Cristo tão maravilhoso. E fazer parte do mundo daqueles que têm o Espírito Santo de Deus como seu melhor amigo. Amém? Espero ter conseguido me fazer claro com esses textos.
Juízes 16 e Êxodo 31. É o Espírito Santo de Deus que tira toda a preguiça de pensar, que faz você ser muito mais do que você pode ser e não simplesmente uma massa de manobra. Não seja mais do mesmo. Não seja fruto do meio que você vive, seja mais. Debaixo da graça daquele que pode fazer você muito mais do que é. Porque a capacidade você tem como qualquer um tem. Não se misture. Beba da fonte. Quem chega primeiro bebe água limpa. Chegue você primeiro. Amém? Vamos fazer uma oração para terminar. Obrigado a todos que me acompanharam até aqui. Amo todos vocês. Eu vou fazer essa oração porque eu acho necessário. Fique comigo, em nome de Jesus. E faça esse convite para esse Deus tão incrível. Para Ele tomar conta da sua vida. Viu? Para Ele tomar conta da sua vida. E pare de tomar conta da vida dos outros. Vamos tomar conta da nossa vida e pensar um pouco mais. Leia a Bíblia. Ore a Deus. E tudo vai bem na sua vida. Tenho certeza. Tudo irá. Em nome de Jesus. Vamos lá. Deus maravilhoso, muito obrigado, Deus amado, por essa palavra tão rica que dentro do meu coração falou profundamente. Eu preciso, ó Deus Santo de Israel, escolher a autoridade do Teu Espírito todos os dias, para que as minhas escolhas sejam baseadas no Teu querer e não no meu. Eu tendo, ó Deus maravilhoso, as limitações humanas, não consigo chegar aos pés, mas o Senhor, com o poder do Espírito Santo de Deus, consegue fazer com que as minhas escolhas sejam muito melhores. Ó Deus amado, abranja muito mais bênçãos e não abençoe somente a minha vida, mas a vida daqueles que me rodeiam também. Eu te clamo em nome de Jesus, que eu nasça de novo agora, ó Deus amado, e eu convido ao Santo de Israel encarecidamente para que o Senhor se faça presente em minha vida e me coordene através do seu Santo Espírito. E isso, ó Deus maravilhoso, eu peço também para aqueles que estão fazendo essa oração comigo. Ser com eles, ó Deus amado, em nome de Jesus, dando ao Santo de Israel, a cada um deles, a estratégia necessária para passar, ó Deus amado, por essas bifurcações, escolhendo sempre o melhor caminho, que eu sei, ó Deus maravilhoso, que um dos melhores caminhos que eu tenho para seguir se chama Jesus, é o principal. Eu quero caminhar, ó Deus amado, por esse caminho. Seguro, ó Deus amado, minha mão nas suas mãos. E eu tenho certeza, ó Deus Santo de Israel, de acordo com a palavra, ó Deus maravilhoso, que esse caminho já está aplanado para que eu não tropece com o pé em pedra e assim os meus irmãos também não. Nos dê a capacidade intelectual de optar pelo Senhor. Nos dê, ó Deus maravilhoso, a capacidade intelectual de dobrar os nossos serviços diante de um Deus tão poderoso. Nos dê, ó Deus maravilhoso, a capacidade intelectual de não nos darmos, ó Deus amado, de bandeja para os nossos inimigos, porque a gente vem se prostituindo com essa galera que faz parte de um povo que não tem nada contigo. Meu Deus, tem misericórdia. Que as pessoas consigam enxergar as nossas vidas na rua e não olhar para a cara da gente falando, citando a gente como um provérbio de destruição. Olha lá quem vai lá. Mas eles consigam dizer, olha quem está andando ali, conhece? É filho do Deus vivo, anda lado a lado com o Espírito Santo de Deus. E que isso seja na minha vida e na vida dos meus irmãos também. Pai, se existe alguma causa, ó Deus amado, que para o homem seja impossível, eu quero colocar as minhas na sua mão hoje. E eu quero pedir para que o Senhor, ó Deus amado, atenda às solicitações dos meus irmãos também, ó Deus amado, para que as respostas sejam as respostas que saiam do trono da glória para o coração daqueles que o clamam nessa noite. Meu Deus, é por amor que eu te peço. E sabendo, ó Deus amado, que essa graça já foi alcançada, eu te peço em nome de Jesus, recolha-nos, ó Santo de Israel, ao nosso leito, sabendo que os nossos pensamentos serão os seus pensamentos nessa noite, e as soluções virão do Senhor, porque a minha melhor opção é o Senhor. E eu te peço em nome de Jesus, que isso seja notório, não somente para mim, mas para todos aqueles que me observam, eles consigam entender e saber
Ó Deus amado, que eu sirvo a um Deus verdadeiro, eficaz e poderoso, que coloca a minha mente, ó Deus amado, para um trabalhar perfeito, porque capacidade o Senhor já colocou nela desde a criação, mas o Senhor vai tirar hoje a preguiça de pensar, a preguiça da leitura, a preguiça da interpretação do texto e dos fatos. E que eu seja um reflexo a cada dia melhor daquele que morreu por mim, Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Uhul! Ora comigo, gente. Eu tô pegando fogo aqui. Tá um calor terrível. Gente, muito obrigado por vocês terem ficado comigo até este momento. Espero não ter passado muito. Eu comecei, acho que era umas 00:20, né? Então é 1:10 agora, no dia 16. Fica aqui minha gratidão a todos vocês, muito obrigado. Quem participou, gostou, acha que é de valia, leve essa mensagem para outras pessoas. Eu queria muito que vocês compartilhassem comigo dessa fé, desse manifestar da graça. Que isso aqui eu quero ser só um instrumento, eu não estou aqui não é para mim aparecer, porque podia ser um podcast apenas de áudio, eu ficaria muito feliz, mas como a obra do Senhor é ir e pregar o Evangelho, eu quero muito fazer isso de uma forma eficaz, né, para que seja salvo eu, a minha casa, você e a sua casa, e toda palavra que emanar dessa live aqui seja para crescimento espiritual, intelectual, enfim, em todas as áreas de nossa vida. Ore por mim, preciso muito. Deixe seu coraçãozinho, como já estão deixando. Aí, obrigado a todos e até a próxima. Beijo, até mais.